Ora, voltemos a esse tema da comunicação, sempre difícil nas organizações. A maioria delas declara que comunicação é um problema. Sentem isso, porque a comunicação é difícil. É difícil porque nós somos difíceis, nós temos dificuldades em nos comunicarmos. E por que temos dificuldades em nos comunicarmos? Porque às vezes sentamos num círculo para falar, para discutir, nos reunimos, uma reunião de trabalho, falamos e não chegamos à fala realmente. Não chegamos àquilo que realmente interessa. Participamos de inúmeras reuniões que são inúteis, porque as pessoas às vezes não sabem o que está sendo discutido, não conhecem a agenda, porque estão em outro lugar, estão sonhando acordados, ou dormem durante a reunião, ou estão com o seu celular ligado, mandando mensagens para cá e para lá. Estão fazendo tudo, menos participar da reunião, porque na reunião a fala ainda não começou. É preciso que a gente entenda quando a fala começa, a subjetividade nela. É preciso que, às vezes, a gente entenda que há uma voz que não usa palavras. Ouça o silêncio. A comunicação real, dizem, que só existe quando há silêncio. Duas pessoas se comunicam perfeitamente quando se comunicam no silêncio. Amigos, casais, etc. Não é isso que nós queremos necessariamente dentro de uma organização, mas é preciso que as pessoas dentro da organização se aproximem dessa condição em que elas se entendam, em que elas olhem nos olhos umas das outras. Dizem que o olhar é o espelho da alma, portanto, se nós olharmos uns nos outros, nos nossos olhos, talvez entendamos melhor as pessoas, talvez nos comuniquemos melhor com elas, talvez entendamos o que elas sentem, o que elas pensam, nos coloquemos na sua posição, sejamos empáticos com elas. Talvez era isso que alguns índios faziam na observação deste autor, David Mann, que viu tribos na África e observou e relatou que de tempos em tempos a tribo se reunia num círculo, simplesmente as pessoas conversavam aparentemente sem propósito algum, não tomavam decisões, não havia líderes naqueles grupos, todos podiam falar. Podia haver homens ou mulheres sábias a quem se escutava mais, os anciãos, mas todos podiam falar. A reunião continuava até que, finalmente, terminava sem motivo algum e o grupo se dispersava em silêncio. E ainda assim, depois daquilo, todos pareciam saber o que fazer porque entenderam tão bem uns aos outros, olharam-se nos olhos, então podiam reunir-se em grupos menores e fazer algo ou resolver coisas. Me parece essa uma grande definição de liderança. Liderança no sentido coletivo, em que as pessoas decidem o que fazer pelo consenso, decidem o que fazer pela reflexão, respeitando a diversidade, buscando a comunicação real entre elas, procurando entender-se uns aos outros, dialogando uns com os outros e, desta forma, melhorando a comunicação dentro da organização. Voltaremos a esse tema